Hoje nós continuamos o estudo do livro de Atos. Estamos hoje no capítulo 16. Capítulo 16 do livro de Atos. Vamos ler alguns versículos. Atos 16. Versículo 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, eles entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Amém, gente? A partir daqui começa a viagem de Paulo e Silas, tá? Nós estamos dentro de uma viagem missionária, acompanhando o apóstolo Paulo, e alguns discípulos, alguns, na verdade, apóstolos, né? E essa viagem agora já não é mais com Paulo e Barnabé, lembram, né? Agora, na aula passada, nós vimos que eles se separaram por causa de uma contenda, e o pivô foi João Marcos. Foi realmente uma briga, né? E aí cada um vai para um lado, e agora Paulo escolhe Silas. O versículo 1 diz que os dois, chegou a Derbe e Listra, nessa viagem missionária, com o propósito de pregar, espalhar o evangelho e testemunhar a ressurreição. Lembrando sempre que esse é o propósito dos apóstolos, né? E aqui a gente vê no cenário aparecendo Timóteo. Timóteo, ele vai se tornar um discípulo, um filho amado de Paulo. Paulo vai adotá-lo assim como um pai espiritual, né? Por isso que o texto insere já o Timóteo aqui nessa história. É interessante, a gente vai aprendendo em que pontos os apóstolos vão surgindo, né? Então o texto diz que eis que estava ali, em Derbe, Listra, um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então a gente vê aqui casamento misto. Isso aqui não é muito comum, né? Uma mulher judia casar com um grego, gentil grego, né? Então esses casamentos mistos não eram muito comuns, porque os judeus mais ortodoxos, rigorosos, eles não apoiavam esse tipo de casamento. Mas isso começou a ficar mais frequente a partir das dispersões dos judeus. À medida que os judeus eles eram perseguidos, eles eram espalhados, e era muito comum eles começarem a se relacionar com mulheres de outros povos, ou mulheres se relacionaram com homens de outros povos. E por isso que a gente vê essa mistura aqui de judeu com grego, apesar de não ser uma coisa comum para os judeus, né? A gente percebe também que o texto diz que ele era filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Então, se essa mulher, mãe de Timóteo, era judia convertida, e o pai era grego, era gentil, não precisa ser muito esperto para entender que ele foi totalmente instruído pela mãe. A gente vê aqui que a base de influência de Timóteo foi a mãe, não foi o pai, porque a mãe era uma judia convertida. A primeira base de instrução espiritual de Timóteo veio da mãe e não do pai. Ok? E nem por isso, né, às vezes a gente sabe que a presença do pai é importante nessa questão espiritual, a participação do pai, mas a gente vê aqui um grande homem, um grande apóstolo, que cresce a partir, né, desse ensino da mãe. A gente vai ver depois que ele vai se tornar um discípulo de Paulo, mas para aperfeiçoamento, porque quem deu a base foi a mãe. Ok? Vamos confirmar isso aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, vamos lá? Vamos ler? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, vamos confirmar isso. Quando Paulo começa a fortalecer o Timóteo, no momento difícil que ele estava, ele diz no meio das suas falas, no versículo 5, ele diz: trazendo à memória
a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide, olha de onde vem, né, as instruções de Timóteo, e em tua mãe Eunice. Aqui a gente já tem o nome da avó dele e da mãe. Ele diz que eu estou certo de que também habita em ti. Percebe? Então, com esse versículo, a gente confirma que Timóteo foi muito bem instruído que começa pela avó, depois vai para a mãe, e por fim, ele é aperfeiçoado pelo apóstolo Paulo. Tudo bem? E isso traz para a gente aí uma reflexão sobre o papel dos pais na educação espiritual. Nossa responsabilidade é instruir os nossos filhos no caminho espiritual, não é? Mas, pastor, eu não estou conseguindo. Mas você tem que tentar. Você vai fazer conforme as suas forças. A Bíblia ensina. Você vai instruir seu filho, você vai ensinar, você vai corrigir, você vai dizer o que é certo, vai fazer as proibições, as liberações, estabelecer os limites, mesmo que ele ficar chateado, porque essa é a sua função, de pai e de mãe. E depois é com Deus. O resto é com Deus. Pelo menos a gente dá as bases para eles, a gente não vai conseguir fazer tudo, mas o que precisa fazer depois, Deus faz. Porque afinal eles também são filhos de Deus. São principalmente filhos de Deus antes de serem os nossos filhos. Muito importante a gente assumir a nossa responsabilidade na educação espiritual dos nossos filhos. Ok? Pode ficar tranquilo que não dói não, tá? Eu lembro que eu fui muito obrigado pela minha mãe aí na igreja. Quando era pequeno, né? Quando você fica grande não tem jeito, né? Fica grande não tem jeito, você ficar batendo de frente. Quando é pequeno, vamos levantar e vamos embora. Não tem como negociar com um pirralho de 4 anos. Para negociar, não tem. Você negocia com jovem, mas pirralho não. Não tem que trazer para a igreja, vamos para lá. Eu dormia nos cultos e ficava lá contando as hélices do ventilador. Eu e o Saulo, né? Nós fomos criados na igreja, mas olhava para o relógio para ver se o ponteiro corria rápido para terminar. Mas assim, valeu, né? De certa forma valeu, né? Nada melhor do que a oração de pai e mãe para perseguir a gente. Um troço doido é a oração de mãe, né? Você tá maluco? Tudo bem, né? Vamos para o versículo 2. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então a gente viu aqui que o Timóteo, ele era um homem, um jovem de muito bom testemunho entre os irmãos da cidade de Listra e Icônio. Era bem falado, era respeitado, era um jovem realmente de Deus, ok? Versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele. Paulo já gostou do menino. Então vão comigo nessa viagem missionária. E aqui a gente já tem o Timóteo junto. Nós temos o Timóteo aqui agarrado com Paulo junto. Já está bem claro. Então grava isso que Timóteo está junto aqui. Tem Paulo, tem Silas, lembra? E agora a gente tem Timóteo junto. E aí vocês vão perceber também que nas falas de Atos dos Apóstolos, vocês sabem que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi quem? Lucas. Lucas que escreveu, o bom médico. E você vai perceber que ele vai falar, nós chegamos, nós, não quer dizer que o Lucas também está junto. É assim que a gente descobre quem é que está andando junto. Vamos para o versículo 3. Paulo quis que esse fosse com ele, tomando, o circuncidou. E aí, eu quero que cada um me ajude aqui a discernir isso aqui, porque na aula passada nós falamos que houve uma contenda, uma discussão, porque os judeus diziam que os gentios tinham que ser circuncidados. Aí Paulo e Barnabé vão lá resolver essa briga de que vocês não têm que obrigar as pessoas a se circuncidar, os homens, né? A se circuncidar, porque a salvação é pela graça de Deus, porque os judeus diziam que não conseguiria a salvação se não fosse circuncidado e se não guardasse a lei de Moisés. Lembra dessa confusão que houve? E o Paulo que foi lá, né? Barnabé, né? O Pedro também falou um pouco. E a gente está vendo agora o Paulo circuncidando o Timóteo. E aí, como é que fica isso? Até Paulo contou um testemunho que ele falou, nem obrigou o Tito
a se circuncidar. Mas por que ele está circuncidando aqui o Timóteo? O texto é claro, por causa, é autoexplicativo, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Que judeus? Não são os judeus convertidos, gente. São os judeus que precisavam se converter. Aí tem que mudar a nossa percepção. Eles vão começar a pregar o evangelho numa região que está cheia de judeus, e os judeus acreditam na circuncisão, ok? Mas o texto diz que Paulo vai circuncidar o Timóteo por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Qual é a intenção de Paulo aqui? Evitar uma contenda ou facilitar o acesso. O que vocês acham? Você viu? Estratégia de evangelismo. Estratégia de evangelismo. Certo? A circuncisão não tinha nenhum poder. Era uma coisa que não tinha nenhum poder. Não podia dizer, você tem que se circuncidar para entrar no céu, para ser salvo. Aí Paulo ensinou, Barnabé ensinou, não precisa. Salvação é pela graça. Mas se forem fazer, lembra que eu falei com vocês? Não tem que cortar cabelo para ser cristão, não tem que não usar brinco para ser cristão, não tem que guardar salto para ser cristão. Mas se você quiser guardar o salto, isso não tem problema nenhum, porque é uma coisa neutra. E espiritualmente falando, é neutro. Então, se você fala, pastor, mas tem problema então, se eu guardar o sábado, o problema é seu. O problema é seu, você não está pegando não. Agora, quando você começa a se impor essas regras como chave para você acessar as coisas de Deus, para acessar, aí você arranjou um problema espiritual. Entende o que eu estou falando? Não pode chegar mulheres aqui que não cortam o cabelo, que não usa calça comprida, que não usa maquiagem, tal. Isso é neutro no mundo espiritual. Você não está provocando nenhuma agressão no mundo espiritual, a não ser quando você começa a se impor isso para as pessoas. Entende o que eu estou falando? Aí não. Você quer se circuncidar? Você vai chegar aqui, pastor, me circuncidei hoje. O problema é seu, bobão. Fica aí circuncidado. E aí, você fez isso, fez. E aí, será que Deus está com raiva? Não. Ficar com raiva não. Está tudo certo, mas você não vai mover nada no mundo espiritual por causa disso. Está tudo tranquilo. Está um problema seu. Você tem meia dúzia de gente circuncidada, homens circuncidados, e achando que fizeram coisa grande, mas não fizeram nada. Vocês entendem isso aqui ou não? Senão a gente vai ver aqui que tem uma incoerência de Paulo, mas não é uma incoerência. O que ele está dizendo, o que o texto está dizendo, que ele circuncidou Timóteo por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque eles tinham que evangelizar, eles tinham que pregar, porque eles sabiam que o pai de Timóteo era grego, mas vão condenar ele por causa disso. É como se você falasse assim, fulano está pregando o evangelho aqui, mas não é batizado, pastor, entendeu? Aí você vê o cara dando fruto, ganhando almas, produzindo coisas grandes. O batismo dele foi marcado para daqui a 2 meses, pastor. Mas antes desses 2 meses, o cara está pregando, está fazendo coisa grande, né? Ganhando vidas, pregando. Aí a galera fala assim, mas ele não é batizado, né? Mas peraí, mas ele não está ganhando almas, ganhando vidas, daqui a 2 meses ele batiza. Aí vamos fazer o seguinte, vamos batizar amanhã logo, para poder todo mundo ficar em paz? Entenderam isso? É mais ou menos isso aqui que aconteceu. Então vão circuncidar para a gente ganhar o acesso, porque o que é maior, ganhar uma multidão de almas para Jesus ou fazer uma circuncisão? Aí o Timóteo falou, só se for agora, né? Entendeu? Tudo entendido na mente de vocês? Então quando algum maluco quiser discutir isso aqui com vocês, e falar assim, está vendo, olha, contradição bíblica aqui, não pode, mas está bem claro, né? Paulo fez isso para evitar. Provavelmente isso também um pouco de resistência, né? Talvez um pouco do que você falou no início, mas o principal propósito era pregar o evangelho. Então, ao circuncidar Timóteo,
Aos judeus, o que Paulo está fazendo? Ele está se tornando como judeu para ganhar o judeu. Ele está se tornando meio louco para poder ganhar os loucos, certo? A gente faz de besta para ganhar os bestas, é mais ou menos assim. Entendeu ou não? Você não vai virar aquilo lá. Aí o cara fala, puxa, você é cristão, você conversa com a gente. Eu falo, claro que a gente conversa, nós estamos aqui juntos, né? Você é igual a gente? Nós somos igual a você, está tudo tranquilo. É assim. É isso. Está claro ou não? Para não ter discussão, né? A ordenação de Timóteo provavelmente foi realizada exatamente nessa época. Nessa circuncisão, ele foi já ordenado ao ofício de líder da igreja de Éfeso. O que ele se tornou? Se tornou um bispo. Porque os bispos são as coberturas, os episcopos. Então é bem claro, vocês vão estudar na história a ordenação ou as ordenações dos bispos que são cobertura espiritual das igrejas, ok? Então Timóteo foi em Éfeso o primeiro bispo da igreja de Éfeso, ordenado, que é o líder, ou seja, que é o titular ou a cobertura da igreja. Versículo 4. E se vocês, quando eu falar alguma coisa que vocês acharem meio assim duvidoso, levanta a mão que eu entro explicando, tá? Porque eu acho que eu já expliquei isso bastante aqui, não sei, né, sobre a questão episcopal, né? Versículo 4. E quando iam passando pelas cidades que lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então, enquanto eles iam passando pelas cidades, eles iam confirmando a decisão que foi tomada lá em Jerusalém de não pressionar os gentios, lembra? A terem que se circuncidar, alegando que essa era a base de salvação. Então isso eles aproveitavam e iam falando, né? Entregando os decretos, falando sobre essa decisão oficial que foi tomada pelos apóstolos. Okay? Seguindo. O que foi feito no concílio, né? Versículo 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Legal, né? Crescia em número. As igrejas estão crescendo a partir dessa disciplina aqui, mas a gente precisa crescer também espiritualmente, né? Crescer em número é um primeiro desafio, depois vem o crescimento espiritual. Quando a gente cresce só em número, a gente multiplica o problema. Não é pior? É pior, você tem mais problemas, mais gente fazendo coisa errada. Nada pior do que uma igreja errada e herética, que ela acaba fazendo desserviço para o mundo. Então, uma igreja herética, ela seria melhor fechada. Concorda? E aí a gente consegue no Brasil listar algumas igrejas que poderiam ser fechadas para o bem de todo mundo. Se elas fossem fechadas, o evangelho seria bem melhor. Uma igreja errada, ensinando heresia, é melhor ela estar fechada. Às vezes as pessoas falam, graças a Deus abriu mais uma igreja aqui. Qual igreja? Depende da igreja, né? Se for a igreja para contar mentira, para ensinar coisa errada, para dar trabalho depois para a gente ensinar as pessoas, é melhor essa igreja fechar. Não é verdade? Então, talvez um restaurante bom, aberto, é melhor do que uma igreja errada aberta. O que vocês acham? Eu acho. Porque comer comida saudável dentro de igreja é ruim, você não vai conseguir comer. Eu penso assim, então vamos ser práticos com isso, né? É melhor uma igreja aberta, depende. Depende muito. E seguindo, versículos 6 e 7, todo mundo junto? Passando pela Frígia, a obra missionária, né? Pregando o evangelho, testemunhando a ressurreição, provando que Jesus é Deus, e eles passam pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aí a gente já tem um problema aqui. Foram impedidos pelo Espírito Santo. Será que essa palavra impedimento, quando a gente relaciona ela ao Espírito Santo, isso é confortável? É confortável? Não é, né? Tem impedimento na minha vida, pastor. Impedimento. Me ajude em oração para tirar esse impedimento. Mas se o impedimento for do Espírito Santo, nem que vai tirar. Certo? Então aqui
Esse versículo está nos convidando para uma maturidade. O Espírito Santo, ele pode impedir a gente de fazer algumas coisas. Ele pode fechar algumas portas por causa de propósitos que estão além da nossa compreensão. Por isso que vida de dependência de Deus, a gente não reclama. Tá? A gente não reclama porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então nem todo impedimento é propriamente do diabo. Coisas que não dão certo, é o tal de crente falar assim, mas Deus não quer deixar, porque o diabo que está fazendo isso, não sei, depende. Depende do tipo de vida que você tem. Vida espiritual não é complicada, apesar de que algumas pessoas acham que é. Não é complicado. As pessoas me fazem perguntas assim, pastor, por que isso está acontecendo? Por que Deus fez isso? Eu nunca tive essas crises. Aprendi desde cedo, não tenho essas crises. Porque não tem entendimento das coisas. Quando a gente não está sabendo o que está acontecendo, a gente confia em Deus. O que você tem que fazer leitura é a respeito da sua vida. A respeito da sua vida. Quando você está em Deus, você sabe. Você sabe quando você está bem, que você está orando, você está buscando, você está renunciando, você está em santidade. E quando você não está, você também sabe. Não sabe. A gente reconhece, os nossos pecados eles são bem claros para nós. A gente conhece a lei de Deus, a gente sabe. Então, a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo. É igual você trabalhar. Você fala assim, será que eu vou receber o salário no final do mês? Mas você trabalha que você vai receber. Trabalha que você vai receber. Você tem 8 horas para trabalhar? Então pode ter certeza que no final do mês o seu dinheiro vai estar lá. Às 8 horas. Agora se você faltar 2, 3 dias, aí o patrão fala, tem um desconto aqui para fazer, que você faltou 3 dias. Então você não vai receber o salário todo. Vida espiritual é a mesma coisa. Se você anda nos princípios de Deus, caminha nos princípios de Deus, você pode ter certeza que Deus vai estar cuidando de você e que tudo que acontecer vai ser para o seu bem. Pronto. Agora não vem querer discutir sobre Deus e questionar Deus a partir de uma vida errada. Não dá. O que a gente vê, questionamentos e interrogações a partir de vidas duvidosas. Quando você está perto de Deus, a gente aprende a descansar. A gente respeita as decisões e fala, mas a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Quando a Bíblia diz, que o que a gente tem que fazer conforme as nossas forças, a primeira impressão que você tem é que, não, está vendo? Eu não preciso fazer demais, é conforme a minha força. Não, a intenção desse texto não é essa. A intenção desse texto é dizer assim para você, quando você for fazer alguma coisa, vá até o seu limite. Faça o máximo que você puder. Você tem força? Então faça, usa a sua força para vencer, para correr atrás. Usa tudo conforme as suas forças, da altura da sua força. Mas não dá você ter um monte de força e você cruzar os braços e falar para Deus, eu tenho que resolver isso. Não dá. Por isso que a vida fica complicada. Tem muita coisa que a gente tem que fazer, tem muita coisa que a gente tem que aprender que a gente não faz. Ok? Então você tem que fazer, faça ao seu limite. A Bíblia nos ensina, buscar a Deus de todo o nosso coração, amar a Deus de todo o nosso coração. Você sabe qual o todo do seu coração? Qual o todo? Então, é quando você tem certeza que você fez o máximo que você pôde. Quando você tem certeza que você fez o seu melhor, você descansa. Fazer o quê? Tem muros que só Deus que derruba. Não adianta, você está diante de uma muralha e você fala, eu orei, eu estou buscando, estou na igreja, estou seguindo os princípios de Deus, e é isso aí, esse muro, se tiver que cair, vai cair pelas mãos de Deus. Agora, se não cair, porque não tem que cair, e eu vou aprender a viver sem esse muro cair, esse muro vai ficar de pé. Eu vou para outro lado, mas não posso passar por aqui. Simples assim. Ok? Simples assim. Eu vi um testemunho de uma moça, vocês viram aí, na internet, 17 anos aí, que está com câncer, falando, vou fazer o quê? Eu fico triste, ela falou, mas eu vou morrer, já estou com a vida, já está programada, que tem pouco tempo de vida, vocês viram isso, né? E ela está rindo, está conversando, eu vou fazer o quê? Fazer o quê? Se eu tenho que morrer, talvez, se a minha missão é essa, o que eu vou fazer? Eu vou ficar brigando? O autor da vida é Deus. Se Deus não quer pagar mais a minha conta, eu vou fazer o quê? Se Ele não quer bancar a gente vivendo, eu vou fazer o quê? Você vai fazer o quê? Ficou doente. Aí você fala, Deus não vai bancar mais a minha existência, porque se você existe é porque Deus está bancando isso aí. E se Ele falar assim, a partir de hoje você não vou bancar mais, não tem propósito. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você vai, obrigado pelos anos aí,
Obrigado pelo tempo que eu estou aqui, né? Obrigado por tudo e gratidão. Gente de Deus fala assim, obrigado, obrigado, obrigado e obrigado. O apóstolo Paulo fala no final da carreira dele. Ele falou, completei a carreira, guardei a fé. Um cara que está indo para uma sentença de execução, vai ser decapitado. E está escrevendo cartas, aproveitando o tempo que lhe resta para fortalecer os fracos que estão do lado de fora. O forte está dentro da prisão e os fracos. O Timóteo é um que ficou fraco e Paulo escrevia para ele. Essa carta aqui que vocês estão vendo, né, que eu falei com você, Éfeso, citei algumas cartas aqui, carta a Timóteo, isso foi feito dentro da prisão. Dentro da prisão. Às vezes tem gente sofrendo que sabe viver melhor do que quem está deitado numa rede, pode ter certeza disso. Tem gente que está perdendo, tem gente que está sofrendo, está padecendo, mas está muito mais espiritual do que um monte de gente que está bem demais. Então, não sei. Temos que amadurecer, porque não vai mudar. A vida é assim. Não vai mudar, não adianta você falar, não, a vida não vai mudar, a vida é dura, a vida é difícil, as pessoas morrem, as pessoas ficam doentes, as pessoas abandonam a gente, nós somos traídos, e não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. De vez em quando não falar, isso não pode acontecer comigo. Por que não pode? Por que não pode acontecer com você? Né? Por que não pode acontecer com você? Você é melhor que alguém? Eu atendi uma pessoa, a pessoa falou assim, mas isso não pode acontecer comigo. Eu falei, você é o quê? O que você é? Aí fica assim, né? Dá pane assim. Aí eu falei, o que você é? Eu falei, você não é nada igual eu. Não somos nada. Não somos nada. Eu poderia dizer, né? Porque eu sou um pastor, estou servindo a Deus aqui, estou trabalhando para Deus. Mas isso não pode acontecer comigo, eu não estou falando. E você que não está trabalhando, você que não está fazendo nada para Deus, está cuidando só da sua própria vida. Deus não pode acontecer, tudo pode acontecer. Acho que na quinta-feira a gente falou muito sobre isso. Pode acontecer. E quando a gente tem a consciência que tudo pode acontecer, a vida fica mais leve. A vida fica mais gostosa e a gente fica mais saudável. É assim. Aí um fala assim, tudo bem? Eu falo, se não estiver bem, a gente faz ficar bem. A gente faz ficar bem, sei lá, a gente assiste um filme, a gente canta um louvor, a gente fala uma coisa, a gente dá um jeito. A nossa função é essa. Mas a vida não é fácil. Então nós temos aqui um texto que diz que quando eles passaram pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O texto não vai explicar. Por quê? Existem estudos que dizem que essa região estava muito evangelizada já, tinha muito cristão já, então não era necessário que eles gastassem tempo ali, poderiam ir para outras regiões necessitadas. É uma justificativa boa. Deus dizia assim, não precisa você pregar para crente, vamos pregar para quem não é. Às vezes a gente quer pregar para crente, nós queremos ser evangelistas de cristão, é igual algumas seitas que tem por aí, só quer evangelizar crente, bater na porta da casa dos outros, crente, quero te tirar da sua igreja, servir. Vai evangelizar, tem um monte de gente aí na rua, ninguém vai. Essas turmas que eu gosto de falar, mas vou evitar hoje. Mas eu estou me segurando, eu estou me disciplinando. Mas fica batendo na porta da casa dos outros. Você fala, eu sou crente, irmão. Não, mas eu queria te dar um estudo. Mas eu sou convertido. Isso que é, porque a intenção é tirar você dali. A intenção é essa. Vai lá evangelizar o cara de rua lá, está no meio da rua. Você não vê. É bater na porta de crente. Adora. Sigamos. A gente vê que quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo também não permitiu. 2 bloqueios do Espírito Santo. Considerando que foi o próprio Espírito Santo que os comissionou, não foi no início lá comissionados? Para irem pregar o Evangelho por todo mundo, não era isso? Então por que o Espírito Santo está impedindo? Porque essa aqui é uma exceção bíblica. Uma exceção bíblica. Deus é Deus, Ele tem direito de fazer exceções. Né? Ele tem o direito de fazer exceções. A Bíblia tem muitas exceções. É direito dele. Tudo bem? Uma exceção bíblica. Existem 2 exceções bíblicas. Por exemplo, para o divórcio. Deus é contra o divórcio. Mas tem exceção. E a primeira exceção para você ter divórcio é se você tiver um adultério comprovado. Mas você pode dar carta de divórcio e pode casar de novo.
Ou a segunda exceção, se o cônjuge resolver sair de casa voluntariamente. Eu não quero morar com você, mas eu quero ir embora. Está liberado. Eu vou casar com outro, hein? Está liberado. Isso é bíblico. São exceções. Deus é contra, Deus odeia o divórcio, mas cria exceções por causa da dureza do coração dos homens. Existe uma exceção bíblica para a liderança máxima de mulher. Não tem na Bíblia liderança máxima para a mulher. A mulher pode ser líder, mas debaixo da autoridade de outra pessoa. Isso é princípio. Não adianta você falar, defender, brigar. Que a mulher lá... Não tem na Bíblia. A única mulher que liderou máximo foi Débora. Nenhuma mulher mais. É uma exceção bíblica. Uma exceção não pode criar um princípio. Você tem que ter no mínimo 2 ou 3 casos iguais para você falar, isso é um princípio. Então você nunca vai poder dizer que uma mulher pode ser cabeça absoluta de uma instituição espiritual. Não pode, não existe. Legal, né? É porque é princípio. O homem é a cabeça. O homem é cabeça, o homem é sacerdócio. É Deus, não fui eu que inventei isso aí, não. A mulher veio para estar submissa, está debaixo da missão do homem. Isso é submissão. Ele tem uma missão, e a mulher está debaixo da missão dele. Ela veio para ajudar, para cooperar nisso. Pode você ter liderança, pastores na igreja, debaixo da autoridade do homem, um sacerdote. Pastor, mas aí tem a igreja de lá que tem a Valnice de 1000 homens, né? Botou até o nome de 1000 homens, né? Ou milhões de homens, né? Isso é nome fictício, eu acho. Mas assim, é a cabeça de quê? De um grupo social, não a cabeça espiritual. Espiritual não. Não tem, gente. Você vai caça aqui na Bíblia. Isso é regra. Para você confirmar um princípio, você tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Não ensinei isso para vocês em Gênesis. Por que os discípulos eram enviados de 2 em 2, de 3 em 3, de 4? Por quê? Porque eles eram testemunhas. Eles iam testemunhar a ressurreição, tinha que levar mais testemunhas juntas. Vocês viram aqui que Barnabé está com Paulo, são testemunhas. Você pode ter documento, mas tem que ter testemunhas. Se você for julgar o caso de alguém, Paulo ensinou, tem que ter testemunho. Não posso falar que esse cara roubou sem ter testemunha. Não é uma só, não. Uma não vale, tem que ser 2 ou 3 testemunhas. Todo fato é confirmado com 2 ou 3 testemunhas. E os textos bíblicos são testemunhas. Se você fala um princípio, você tem que ter outras testemunhas, ou outros textos bíblicos para testemunhar que isso é um princípio. Então Débora foi a única cabeça absoluta na Bíblia e nós não temos mais nenhuma testemunha. Cadê? Eu vou ter que abrir a cabeça e enfiar assim. Pastor, mas aí, né, meu sonho, não tem sonho. Não adianta você querer falar, mas a igreja tal, não tem. Só não sei que você quiser torcer aqui. Toda vez que mulher quis ser poder absoluto, ela ficou incorporada. Olha Jezabel, queria subir por cima do Acabe. Uma mulher muito mais poderosa na posição dela. Muito mais poderosa espiritualmente, assumindo a sua posição. Muito mais. Tira ela da posição dela. Vai virar um inferno. Olha as igrejas que as mulheres dos pastores mandam. Eita! Aí o pastor fica lá, o Acabe. E ela fala assim: tira fulano, bota fulano, tira fulano. Essa mulher está com decote, ela não vai cantar não. Aí o Acabe fica lá. Não tem governo. Eu não ficaria debaixo da autoridade de uma igreja que só tem uma mulher com poder absoluto. Eu não fico. Porque não tem legitimidade. Não é eu que estou falando isso não. Você pode consultar aí, onde você quiser, os maiores teólogos do mundo. Pega os caras sérios. Não vai pegar a orelha não. Pega a gente séria, né? Lê os escritos de Russell Shedd, né? Vai procurar Hernandes Dias Lopes, né? Vai procurar os caras que entendem as coisas. Agora não fica aí inventando moda não. Por mais bonito, legal, bacana, aposto lá. É legal, é um circo gospel, né? Mó barato, é bacana, a gente acha bonito assim, olha que legal, bonitinho. Não tem. Olha lá quando a Eva erra,
Deus está cobrando de quem? Ué, onde é que você está? Ele falou, Adão, onde tu estás? Onde é que você está? Você vai prestar conta, Adão. E a casa caiu realmente quando Adão comeu a fruta proibida. Quando ela comeu, o mundo ficou assim. Mas quando chegou na boca dele, aí, pô, acabou tudo. O homem é sacerdócio. Não tem jeito. Nós criamos essa coisa toda aí, mas não tem jeito, não. Se vocês quiserem discutir isso depois, a gente gasta um tempo, né? A gente faz uma vigília. Eu queria, eu gostaria, eu acho mulher uma coisa maravilhosa, fala bem, mulher ora bastante, mulher é um bicho, assim, trabalha na igreja, tem paixão pela igreja, seria maravilhoso, mas o dono da igreja disse que não tem. Como é que eu vou fazer? Vou brigar com ele? Não dá para brigar com ele, né? Aí, então, por favor, nós temos pastores, nós temos liderança, mas debaixo da autoridade de um sacerdote. Tudo bem, acabou. Sigamos. Vamos para o versículo de 8 a 10. E tendo passado por Mísia, continuam pregando, ensinando, viajando, viagem missionária. Desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão. Teve uma visão, tá? Não sonhou não, tá? Em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia, ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Por que ele concluiu? Porque ele tem uma visão que tem um homem diante dele, um homem macedônio. Macedônia é um centro de idolatria, gente. Idolatria. É um povo que adora ídolos, deuses. Ok? Então nós temos aqui um lugar, como se você pegasse um lugar assim, bem terrível, e você está fazendo viagem missionária, vamos dizer que você vai para Marilândia, não, vamos deixar Marilândia por último, né? Você vai lá para Baixo Guandu, você vai lá, não sei, para Nova Venécia, aí você está indo para todos os lugares. Aí tem Marilândia, que é o nome da cidade de Maria. Então já disse quem é que manda. Sistema matriarcal. E o sistema espiritual tem que ser patriarcal. Nós temos que ter um pai. Ok? Governo é pai. Por isso que essa questão de colocar Maria como... Lembra que Maria era o quê? A padroeira do Brasil. Isso revela uma configuração espiritual falha. Um sistema matriarcal onde uma mulher é mais exaltada do que o Cristo. Aí mostra a cara do Brasil. A cara do Brasil é essa. Sistema matriarcal. Você tem adoração, você tem dia, tudo assim. Dia sagrado, e não pode. Então você tem uma cidade que chama Marilândia, você já imagina a guerra espiritual que tem lá. Já sabe? Marilândia é o lugar de cristão sair para a igreja, chegar no meio do caminho e voltar para casa. Eu já tive igreja lá, eu sei como é que é. O cristão muda a roupa, sai assim e fala, eu não vou hoje não. Quantas vezes que eu fui em Marilândia e fiquei sozinho na porta da igreja? Cantei para mim, preguei para mim. Muitas vezes. Sozinho, falei, vou ficar aqui, né, cumprindo o horário. E um monte de gente que diz que é crente, não tem força. Sistema matriarcal. Então você imagina então uma cidade que clama por Jesus. De forma subjetiva, porque nem eles sabem o problema que tem. Então Macedônia é a mesma coisa, uma cidade que precisava de salvação por causa dos deuses do paganismo. Estava infestada de demônios, Macedônia. Então enquanto Paulo e os apóstolos estavam evangelizando, pregando em todos os lugares, ele tem uma visão que aparece exatamente um homem de Marilândia. Deu para entender? E esse homem diz, dá um pulinho lá em Marilândia, pelo amor de Deus. Aí ele entendeu, está precisando da gente lá. Por mais dificuldade que tem a cidade, por mais luta que tem a cidade, Deus está falando que a gente tem que ir lá. O texto está dizendo que ele entendeu, concluiu, discerniu que o Senhor chamava eles para anunciar o Evangelho lá, onde ninguém conseguia ir.
Entenderam isso? Esse texto aqui é clássico, então está explicado. Versículo 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Já está em outra cidade, já pregou, já evangelizou. Versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade, está vendo? Está pregando para todo lado. Versículo 13. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentamos-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Duas coisas importantes aqui é que Filipos não tem sinagoga, por isso que eles estão pregando na beira do rio, por isso que eles estão orando na beira do rio, entende isso? Por isso que eles estão fazendo a reunião de oração lá na beira do rio, porque não tem sinagoga aqui. Era costume ir para as sinagogas, porque o propósito era evangelizar os judeus, não era esse o propósito? E eles iam então para a beira do rio. Por que para a beira do rio? Primeiro, por causa dos rituais que aconteciam na conversão. É fácil de entender. Os rituais com água. Qual é o ritual com água que acontece quando você prega o evangelho e o cara aceita? Você mergulha na água. Lembra que João Batista fazia as reuniões dele na beira do rio? Não? Entenderam? Tudo bem? E a gente percebe também que essa reunião era constituída inteiramente de mulheres. Aí as mulheres aqui em destaque, e é normal isso, mulheres buscarem muito mais do que os homens. Quando os homens começarem a buscar mais do que as mulheres, isso significa que nós temos um milagre dentro da igreja. Um milagre assim, que a gente tem que agarrar ele. Nós estamos dentro de um avivamento assim, fora do comum, quando você vê mais homens buscando a Deus do que mulheres. Porque durante toda a história, você vê mais mulheres. Deus me livre se não tivesse mulher na igreja. Deus que me livre. Mulher faz tudo, mulher ora, vai na reunião de oração, está cheio de mulher, sim. Aí o homem, né, não vou contar os homens aqui não, de repente, né? Nós estamos sendo alvo de um milagre, né? Pode ser, não sei, pode ser. Não vou contar não. Vai aqui. Então aqui a gente tem uma comunidade que está sendo formada por mulheres, e as mulheres que estão ali orando. Versículo 14 e 15, diz que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, empresária, né? Que vendia aqueles corantes, né, para colorir roupas, né, tecidos, empresário, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Que bom, né, empresário que serve a Deus, bacana. Nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração dela para ela prestar atenção na palavra de Paulo. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, olha que bom, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. A gente vê aqui uma conversão, tendo como reflexo a generosidade, certo? Ela quer eles na casa dela, porque ela está tão feliz quando está convertida, igual novo convertido, né? Quando já quer fazer bolo lá, vamos lá para casa fazer um culto, né? É assim, o novo convertido fica apaixonado pela igreja. Versículo 16, aconteceu que indo nós à oração, aí está indo a oração, percebe que os passos de Paulo e os apóstolos é sempre em direção à oração, e aí quando acontece uma demanda difícil, vamos ver o poder da oração. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então a gente tem aqui uma mulher que é chamada pitonisa. Ouviu falar de Piton? Piton é uma cobra, né? Pitonisa, adivinhadora. Vocês lembram lá do Saul, que foi lá constar, né? Uma vidente, pitonisa, exatamente. No mundo espiritual, aí nas batalhas espirituais, a gente chama isso de espírito de Piton, gente que adivinha as coisas. Então, na Grécia Antiga, uma pitonisa era uma sacerdotisa do deus Apolo. Ok? E essa mulher tinha supostamente um dom de profecia, ela sabia o futuro. Isso. Pastor, isso é charlatanismo? Não, é demônio mesmo. Não é charlatanismo. Porque as pessoas falam, é charlatanismo. Não, é demônio mesmo. Demônio mesmo que sabe das coisas, que vigia as coisas. Às vezes você tem dentro das igrejas gente que tem esse espírito de pitonisa. Homens e mulheres, às vezes não é nada de Deus, está adivinhando coisa. Você quer ver um troço que indica muito isso? O cara que descobre placa de carro.
Isso é jogar Deus no lixo, isso é banalizar o Espírito Santo, é colocar Deus como se fosse um funcionário do Detran. A placa do seu Fiat Uno. Qual o propósito disso? Crentes, qual o propósito de um Deus que fez o céu e a terra? Nós estamos lutando uma guerra espiritual contra os poderes das trevas, e o cara fica adivinhando placa de carro para provar que Deus é Deus. É como se você fizesse lá no Monte da Tentação, o diabo diz para Jesus: se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, então transforma, faz adivinhar a placa desse carro. É mais ou menos tentar Deus, é isso aí. Quando você fica tentando provar que Deus é Deus através de adivinhação, você está tentando a Deus. Só isso. Está vendo? Qual é o propósito disso? Onde é que está a assinatura de Deus em adivinhação de placa? Onde é que está? Adivinhar CPF do cara? Isso é um circo, gente. Isso não é igreja, isso é um circo. Revelações, olha para a Bíblia, só vem com propósitos absolutos. A gente viu aqui que ele teve a visão de um homem que poderia de repente ser um anjo, como macedônio, dizendo: nós temos uma cidade que precisa ser evangelizada e vocês têm que ter foco nela, urgente. Isso. É para isso que existe o sobrenatural de Deus. Não para ficar transformando pedras em pães, ou adivinhando CPF. Bando de gente irracional que fica correndo atrás dessas coisas. Mas Deus é Deus, porque, olha lá, adivinhou a placa. O que está acontecendo com essas igrejas hoje? Isso é um espírito de pitonisa. Pastor, mas é porque ele descobriu. Não descobriu, não. É o demônio que diz para ele. Foi o demônio que disse para ele. Não é que ele foi lá, pesquisou na internet. Pode ter os caras que pesquisam na internet, que você é filho de não sei quem, que você é mãe de... Mas existem espíritos que podem fazer isso. E os que vigiam. Oi? E os que vigiam. Já tinha... Vigia? Na nossa igreja, o cara que chegava mais cedo, Uhum. ficava dentro do carro e vigiava os carros, chegava dele e anotava. Enquanto está isso, está tudo bem. O pior é quando entra no mundo espiritual. Como aconteceu com Moisés e Arão, onde os sacerdotes, os magos jogam no chão um pedaço de madeira e viram uma serpente. Onde eles fazem também as águas ficarem vermelhas igual sangue. Isso é poder das trevas, isso é demônio, gente. Exato. Esse é o propósito, né? Fora disso, a gente fica tentando provar que Deus é Deus. E cria uma credibilidade. Olha, tem coisas que você vê que na televisão, igual você vê hoje alguns pastores que estão ficando famosos por entregar profecia. Beira a uma coisa tão forte, tão perigosa, tão sobrenatural, que assusta a gente. Assusta. Não assusta, é assustador. O cara chegar e falar assim: você não sei o que, você fez isso, não sei o que, você fez isso. Você fala: rapaz. Você fala: rapaz, como que pode um troço desse tamanho agir? De tão forte que é o que esses caras falam. E não adianta você falar assim: charlatanismo, pode acontecer, já você falou. Mas a maioria é poder do ocultismo, incorporado aí em pastores, ou gente que está dentro de igreja, mulheres e homens, porque você vai ver que o diabo ele vai quebrar o princípio, foi o que ele falou lá, ele vai quebrar o princípio, e aí só o crente de verdade consegue descobrir. Você vigia, o cara está falando, você fica vigiando ele, que ele vai mostrar a cauda dele rapidinho, você vai ver a cauda de serpente dele, ele vai dizer assim: porque você, não sei o que, o seu marido, aí vai te desonrar o seu marido, perto de você, aí você fala: pô, meu marido é minha autoridade, desonrou, porque junto com a tentação vem também o livramento. Então, no meio da guerra da tentação,
você vai ver um ponto de livramento para você. Então o cara está falando um negócio, você fala, porque aí ele fala um negocinho, mas então eu sou homem de Deus, então vamos levantar tantos valentes para dar 1000. Eu falei, e aí, ó? Só misturou coisa espiritual com dinheiro, aí bagunçou. Aí você queria dinheiro, você puxou um gancho para poder tirar o dinheiro do povo. Você sensibilizou o pessoal, não é isso? Então você começa. Então por isso que você precisa estudar. Porque quando começar a falar, você fala, não, é igual falar de direito aqui errado, ela vai falar, fala. Vai falar de medicamento aqui, aí esse aí levanta as antenas assim, está errado aí, ó. É o conhecimento, gente, que consegue detectar os erros. Qualquer coisa que eu entrar na seara de vocês aqui, na área de vocês, que não é a minha área, vocês já ficam assim, ó. Não é? Igual você estava falando de farmácia, aquele dia, sábado, aí você trabalha na farmácia. Você não é formado em farmácia. Não é. Não. Mas tem um aqui que é formado. Ele fica assim, ó. Eu zoando, né? Você fica assim, ó. Esperando, né? Aqui na igreja, quando eu começo a entrar na área, falar sobre coisas de medicina, aí tem os médicos que ficam sentados assim, ficam assim. Eu corro os olhos neles. Quando eu falo de direito, aqui, os advogados, eu vou dar uma entradinha só, né? Eu só molho o pé. Sou besta. Aí você começa a falar de psicologia. Você começa assim, você vai no campo só com relação à Bíblia. Quando você começa a aprofundar, aí já fica assim, ó. Os que conhecem. Uma vez veio outro psicólogo aqui. Estava sentado aqui, ela ficava só me vigiando. Eu botava o pezinho e saía, né? Porque sabe, conhecimento. Rapaz, quando você tem conhecimento, não tem como você enganar, gente. Você tem conhecimento, eu vou falar de quê? Você vai falar de qualquer coisa aqui. Porque na época lá, o ouro, aí o Napoleão já acende as lanternas dele lá, ó. O conhecimento, então Deus nos chama a ter conhecimento, porque aí ninguém engana a gente. E o conhecimento ajuda as pessoas também a fazer as coisas certas. Porque os pastores, as lideranças, elas vão dar um jeito de não falar besteira. Elas vão aprender, vão se policiar, vão estudar, vão correr atrás para não falar besteira, porque você tem um público inteligente. Quando você tem público inteligente, isso ajuda o pastor a se desenvolver. Agora, quando o público é tudo ignorante, o pastor fala assim, não sei o quê, que eu plantei banana da terra lá na minha roça, e não sei o quê, e conta 40 minutos, e contando lorota, eu pesquei não sei quantos peixes lá, e aí você fala, mas está falando de que esse cara? Você fala, eu estou fazendo o que aqui? Gente inteligente, não aguenta. Não aguenta. E você só faz diferença com gente que pensa. Diferença, mudanças no mundo, você só faz com gente que pensa. Então as pessoas têm que pensar, né? Você pode até carregar massa, pedra nas costas, mas quem muda o mundo, você pode saber carregar um saco de cimento, mas quem sabe aplicar as coisas é o engenheiro, ele sabe. Então a inteligência que muda o mundo. A igreja evangélica, ela precisa ter gente inteligente, gente que estuda, gente que pensa, gente que raciocina, gente que é formador de opinião, e fala assim, não, isso aí não, porque senão a gente não se desenvolve. Coloca aqui na frente de vocês, que vocês são exigentes. Eu já manjei vocês são exigentes. É um grupo assim, que fica assim, né? Coloca alguém aqui para contar a história, igual conta a história de algumas igrejas aí, que vocês vão ver, vocês vão falar, o cara vai afundar aqui. Por isso que muita gente tem dificuldade de vir aqui, por causa do público. Tem gente, tem professor, tem advogado, tem doméstica, tem pedreiro, tem empresa, tem todo tipo de gente. Então não dá para você contar lorota aqui. Você conta lorota assim, aí quando o cara vem aqui, ele vai ser obrigado a desenvolver a vida dele e parar de contar a historinha de batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. O pastor morre, ele não desenvolve, ele atrofia quando você tem um público que não pensa. Ele fala besteira, todo mundo, amém. Aí conta uma lorota, amém, 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 amém. Aí fica tudo amém, fica tudo certo, essa igreja não serve para nada. O povo se perde por falta de entendimento, de conhecimento. E o reflexo disso é pouca gente que gosta de escola bíblica, né? Sigamos. Versículo 17. Essa mulher pitonisa, adivinhadora, é demônio, hein?
está seguindo a Paulo e a nós. Quem é que está falando isso aqui? Lucas. O Lucas está dizendo que está seguindo a Paulo e a nós, então o Lucas está na história. Agora tem uma pergunta que eu nunca vou ter resposta, porque a gente tem aqui, quem está aqui junto? Nós temos quem está nesse grupo? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E onde é que eles se enfiaram quando o Paulo e Silas foram presos? Eu quero saber, quando você descobrir, você me fala. Eu quero saber o que eles arrumaram. Ai, gente, só sobrou para eles? Quer dizer, o Lucas escreve tudo sobre Paulo, sobre Silas, sabe tudo, mas na hora que o bicho pega, some. E fica aquela coisa, né? Sabe falar da vida da gente, mas não sabe ficar com a gente. Mas só brincadeira, tá? Lógico que não foi isso que aconteceu. Tem algum motivo, provavelmente eles fugiram. Então, esta mulher, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então, não tem maldade nenhuma nessa fala, tem? Não tem maldade nenhuma, né? Mas assim, se você vê uma adivinhadora, ou você vê lá uma macumbeira, que começa a falar sobre verdades espirituais, é meio assim, né? Conhece tanto, conhece a verdade, por que não foi liberto, né? Então, assim, quem conhece a verdade que é liberto é o Satanás. É o único que conhece a verdade que não foi liberto, conhece mais que nós, né? Então, assim, a gente começa a pensar, usar a nossa cabeça e ver, falando que nós somos servos do Deus Altíssimo, falando sobre uma realidade espiritual tão séria, esse negócio de Deus Altíssimo também, né? A gente vê em outras passagens, demônios falando sobre isso, mas tudo bem. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aqui o Lucas revela que ele está presente, né, junto com Paulo, Silas e Timóteo. O que essa jovem está falando até então, falo de novo, é normal, mas Paulo a partir daqui vai começar a discernir uma outra situação, ok? Ela não falou nada demais até agora. Versículo 18: isto fez ela por muitos dias. Aí já começou né? Muitos dias, falando todo dia, a mesma coisa. Mas Paulo, perturbado, você vê que o emocional do Paulo foi mexido aqui, ele já começou a ficar incomodado, já está falando demais. Mas essa é a base para discernir que aquilo era um demônio? Vamos pensar. Mas Paulo, perturbado, voltou-se, mas foi depois de muitos dias. Ela falou um tempão, vamos dizer que ela ficou aí 10 dias falando, todo dia falava a mesma coisa. Aí o Paulo ficou perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, não disse para ela. A gente tem que saber separar a pessoa do demônio, tá? Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Existem muitos questionamentos aqui, né, sobre essa passagem bíblica, todo mundo, sobre o porquê Paulo demorou vários dias para reagir. Aí cada um vai conjecturar uma coisa, né? Mas vamos ver as possibilidades aqui. Não tem uma explicação precisa por que Paulo demorou tanto para reagir. Por que não falou logo? Pode ser por causa da necessidade de um discernimento mais preciso. Pode ser. Ele precisava de um discernimento mais preciso. E a gente também precisa de um tempo para analisar as coisas. Não dá para a gente falar as coisas assim. Você tem que ter um tempo. Às vezes, se o senhor está falando um negócio aqui, você tem que ter um tempo. Que seja 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, 1 mês. Então, nós estamos tentando entender. A gente não dá para ser imediato nas nossas conclusões. Tá? Por mais espiritual que você seja, você não tem que ser imediato. Você tem que ponderar, você tem que pensar, você tem que ver, você tem que analisar. Porque você pode incorrer num erro ou num pecado contra o Espírito Santo. Tem que tomar cuidado com isso. Esse é um ponto para ser pensado, tá? Segundo, ela estava elogiando, né? Repetição de elogio. Paulo foi alterado emocionalmente. Talvez ele, quando se sentiu mal, isso foi um indicativo de que aquilo não era de Deus, porque o texto diz que ele ficou perturbado. Quando é que um elogio é manifestado em mim como uma perturbação? Então, estamos analisando, não estamos chegando a conclusão nenhuma. Talvez essa alteração do emocional, ele começou a chegar à conclusão que era algo maligno, mas a gente sabe que Paulo era muito preciso na espiritualidade, né?
Talvez também Paulo detectou pela capacidade de Satanás de nos atacar pelo orgulho. Satanás gosta de orgulho, então ele vai elogiando a gente, vai inchando, né, para depois ele dar o checkmate. Então elogio assim em público é um negócio um pouco perigoso, né? Você começar a exaltar uma pessoa, às vezes você tem um grupo de gente que está trabalhando junto e você elogia um. Já vi isso aqui na igreja, né? Já vi gente perder ministério com isso, né? Você tem 5 pessoas trabalhando, e aí você fala assim, você é uma escolha de Deus nesse ministério. Aí isso é demônio. Como assim? Né? Já vi pastor num congresso, as pessoas jogarem uma bandeira em cima do pastor, e o cara que está pregando falou, você é uma escolha de Deus para essa cidade. Deus não tem filho predileto em cidade, Deus ama todo mundo, Deus ama todos os líderes, cada líder tem a sua função. Na cidade não tem um cara predileto. Eu falei, demônio. E depois que jogou esse manto, o ministério do cara nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Eu vou impor as mãos sobre você nesse momento e dizer que você é uma florzinha de Jesus, enquanto você está precisando de tomar vergonha na cara. Demônio. O que mais acontece dentro das igrejas é isso. Gente que se disciplina, está tudo errado, bagunçado. Aí você fala, poxa, o profeta foi em fulano. Foi em fulano. Faz você duvidar da fidelidade de Deus, porque está elogiando uma pessoa que precisa de disciplina, uma pessoa que tem já ocorrências erradas, e aí você vê o profeta exaltando essa pessoa. Vai fazer com que essa pessoa fique mais fortalecida no seu erro, mais ou menos assim. Então pode ser várias coisas aqui. Agora tem uma coisa importante que eu gosto de analisar, é que tem um ponto aqui, que pode ter a ver com o princípio de autoridade jurisdicional. Falei certo? Jurisdicional. Autoridade jurisdicional. Porque a autoridade, ela está ligada a uma jurisdição, a um campo. Né? Por exemplo, você é pastora aqui na igreja, um pastor na igreja. Isso não significa que você pode exercer pastoral do lar na outra igreja. O fato de vocês serem pastores ordenados em outras igrejas, vocês só terão autoridade de pastor aqui se eu delegar a autoridade para vocês. Vocês não carregam a autoridade de vocês junto com vocês, que a autoridade está ligada à jurisdição, certo? Se você fala, você vai ser chefe desse setor, né? Aí o cara vai lá dar pitaco no outro setor, não, você não é chefe lá, não é? Então toda a autoridade, ela está ligada à jurisdição. Não existe juiz da comarca, né? Tem esse negócio? Comarca, né? Então assim, é só você entender o mundo espiritual. Pastor, eu sou autoridade sobre você, mas não sou autoridade sobre o cara da outra igreja. Eu não sou autoridade é o pastor deles. Entende? Então o que está acontecendo aqui, que quando você está numa jurisdição diferente, presta atenção nisso que é importante, você tem uma autoridade instituída por Deus, estabelecida por Deus, mas quando você começa a acessar outras jurisdições, você precisa ter a legalidade do Espírito Santo, você tem que esperar ele te autorizar. Não deu para entender ou não? Igual você é oficial, você chega em alguns lugares, você pode ser, você tem autoridade lá, mas aqui você não tem autoridade oficial, entende? Então, viu como ela está ligada à geografia, ao lugar? Então, por exemplo, eu sou pastor, se eu vou evangelizar lá no Afeganistão. No Afeganistão tem vários pastores. Então, cada campo tem Deus estabelece as autoridades. Eu tenho autoridade, por exemplo, nessa região nossa. Os limites eu não sei, é espiritual. Eu tenho autoridade, de repente, aqui com os vizinhos, ali e tal, mas não tenho autoridade sobre a cidade. A autoridade da cidade está sobre todos os pastores. Eu não posso fazer um ato profético contra Satanás para libertar a cidade sozinho. Eu preciso da união de outros pastores, porque cada um está na sua jurisdição. Você tem que unir todo mundo para estabelecer uma autoridade única. Entende? Eu não posso sair daqui e ir lá libertar Marilândia. Eu preciso do consenso dos outros pastores que estão lá. Vocês entenderam o que eu falei? O que pode ter acontecido? Porque Paulo está em outro lugar. Paulo está num lugar extremamente idólatra.
E o fato dele agir depois de um tempo pode se dar por causa dessa explicação. Ele está esperando o sinal do Espírito Santo. É tipo assim, você é sargento, tá, você é tenente em tal lugar, mas espera que eu vou te dar o documento para você poder ir lá. Mas espera, daqui a pouco eu mando por e-mail. É mais ou menos assim. Entende o que eu estou falando? Então todas essas possibilidades a gente está pensando. Então Paulo é um cara que conhece o mundo espiritual. E provavelmente ele precisa de autoridade para poder agir naquele território. E ele precisa de autorização do Espírito Santo. Tudo bem ou não? Então, são várias coisas que podem estar acontecendo aqui. Podemos seguir? Versículos 19 a 21. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Na verdade, não é isso. Eles estão preocupados que a menina era adivinhadora e dava lucro, né? É igual na igreja, não. O cara adivinha e tem lucro. Ele adivinha e depois ele pede o dinheiro. Ele adivinha e depois ele pode pedir o que ele quiser. Eles usavam essa moça para adivinhar na cidade, e essa moça, eles cobravam por isso. É a cigana que fica lá na beira da praça, né? E aí, quando você desmascara espiritualmente e tira o demônio dela, essa menina já não consegue fazer mais nada. Então perderam o lucro. Acabou com a empresa aqui satânica. O Paulo destruiu a empresa desses caras. E aí eles inventam uma mentira, levam eles aos magistrados da cidade, dizendo que eles estão perturbando a cidade, expondo costumes, que é totalmente contrário aos romanos. E aí eles vão ser presos depois, né? Versículo 22 a 24, e a multidão se levantou unida contra eles. Aqui o Lucas já meteu o pé, né? O Lucas só está narrando, já foi embora, ele tinha o bote. E a multidão se levantou unida contra eles. Eles quem? Eles quem? Contra o Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Eles estão cometendo um crime gravíssimo aqui, né? Porque Paulo e Silas são cidadãos romanos, eles têm cidadania romana, e aí não pode, né? O cara com cidadania tem que ser tratado, ele tem direito a um julgamento. Você não pode sentenciar o cara sem passar por um julgamento. E a gente vê a perseguição contra Paulo e Silas, que representa a igreja, quando eles começaram a atrapalhar os lucros ilegais. Então, assim, aí vem uma analogia para a igreja. A igreja verdadeira será perseguida quando o estilo de vida dessa igreja começar a atrapalhar os lucros ilegais que acontecem no sistema. Se você tem uma igreja que começa a pregar contra os lucros ilegais, essa igreja vai começar a receber pedrada. Mas você vai me atrapalhar, né? Aí você vai me atrapalhar. Você está dizendo que o pessoal não é obrigado a dar o dinheiro? Não pode falar isso, né, pastor? Como é que eu vou pagar minhas contas? O que realmente está sendo preso aqui? Olha que o texto está dizendo que os pés, eles foram presos no cárcere, mas os pés deles estavam presos num tronco. Os pés estavam presos num tronco, né? O que realmente está preso aqui nos discípulos? O que está sendo preso neles aqui? Qual a analogia desses pés presos? O que vocês acham? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Como é que vai agora? O que está preso aqui? Eles estão tentando pelo menos prender o evangelho. Eles estão tentando prender o testemunho, estão tentando prender a pregação deles. Então, se a gente lê Isaías 52, versículo 7, a gente entende melhor. Diz assim, Isaías 52, versículo 7: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, pregação do evangelho, testemunho da ressurreição, representado pelos pés. Por isso que eles estão no mundo espiritual, Satanás está tentando prender o evangelho. Ok?
Mas, sabe, consegue? Prende nós, mas não prende o evangelho, né? O Paulo estava preso, mas como é que prende? Aí, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, Paulo disse o seguinte: por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Prende a gente, mas não a palavra. E ele escrevia carta, né? Versículo 25, e perto da meia-noite, o momento mais escuro da noite, meia-noite, representa um tempo difícil para eles. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Esse versículo gera uma pergunta: quando é que eu me torno realmente livre? Porque eles estão presos, e perto da meia-noite, no momento mais escuro da prisão, eles estão orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então a pergunta é: quando é que eu me torno realmente livre? O cara que está livre aqui é Paulo e Silas. Eu me torno livre quando aquilo que eu faço para Deus começa a afetar positivamente os presos que estão ao meu redor. Está todo mundo ouvindo? Gente livre é assim: o que eu estou fazendo, quem estiver preso perto de mim vai ouvir, vai sentir. Ok? Paulo e Silas estão orando e cantando na hora mais escura da noite. Há muito tempo atrás eu fui num congresso de um pastor, muitos anos atrás. Vocês já devem ter visto o livro dele, algum livro dele, Caçadores de Deus. Vamos falar? Tommy Timmer é o nome dele. Tommy Timmer, é um americano. E ele estava pregando sobre isso aqui. E ele falou assim, que Paulo e Silas tinham uma missão de pregar o evangelho. Mas eles estão adorando a Deus e cantando hinos a Deus. Ele falou: se o diabo não roubar a sua adoração, ele nunca consegue afetar o seu destino. Forte, não é isso? Então, se você estiver mal e você continuar adorando, você vai chegar onde você precisa chegar. Agora, o que acontece com a gente geralmente é isso: quando a gente está mal, a gente para o louvor, para de orar, né? É uma estratégia maligna, né, do diabo, fazer a gente parar de orar, parar de vir na igreja. Por isso que a gente não consegue nunca chegar lá. E Paulo e Silas estão entendendo isso, estão orando, dando louvores a Deus, porque eles precisavam chegar lá. Entende isso? Versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Tem uma palavra aqui, a gente pode chamar de uma expressão, escrito de repente. De repente significa coisa que você não está esperando. Não é isso? É isso que significa, de repente. Né? Esse é o significado, aconteceu sem você esperar. Então a gente entende aqui que Paulo e Silas, eles não estavam preocupados com prisão, não. Eles não estavam preocupados. A gente entende também que eles estão cantando louvores a Deus e orando, não é porque eles estão presos, não. É porque eles estão dando para Deus o que Deus é digno de receber. Isso é hábito deles. Porque você oraria e louvaria para poder receber um terremoto? Alguém espera terremoto depois de uma oração? Não. Então o terremoto veio subitamente. Por isso que essa expressão de repente denota algo que não se espera e revela, ou significa que Paulo e Silas não estavam preocupados com a prisão. Eles sabiam que eles iam chegar lá do outro lado. Eles sabiam que eles iam sair dali, porque Deus disse. Deus falou: você vai chegar lá. Jesus não falou com os discípulos: passemos para o outro lado, e de repente aparece uma grande tempestade no mar? Passou ou não passou? Então esse é o problema, porque o que Deus falou vai acontecer. O diabo tenta parar, sacode o barco, mas a gente vai chegar lá. Versículo 27, e acordando o carcereiro, porque as portas foram todas abertas, e as prisões, as algemas todas caíram, né?
O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, pensou, todo mundo fugiu. Tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Por que ele quer se matar? O que vocês acham? Porque ele sabe exatamente como o Império Romano vai fazer, diante de uma falha. Ele ia ser torturado, eles iam fazer escarcéu com ele. Então ele falou, vou adiantar esse negócio, vou me matar, porque se o Império Romano, quando souber que eu deixei os presos fugirem, ele ia se matar. Versículo 28 e 30, mas Paulo clamou com grande voz. Se fosse outro cara, falava, deixa se matar, né? Clamando com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Poxa, o Paulo não saiu, cara. Isso prova que Paulo não estava preocupado com a prisão, gente. Porque se estivesse preocupado, já tinha metido o pé. Ele ficou ali. E ele discerne assim. É muito legal o discernimento de Paulo, porque ele fala, não se preocupa não que a gente está aqui. Ele está mais preocupado com o cara, com a vida do cara, do que com a saída dele da prisão. Não tem prisão para Paulo, ele é muito tranquilo. Entende? E aí, versículo 29, pedindo luz, alguém chegou e iluminou o lugar, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Aí, falou, esses caras são de Deus. E tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Olha que legal, né? Se todos nós respeitássemos os planos e propósitos de Deus, ninguém murmuraria. Entende? Ninguém murmuraria quando algo ruim acontece com a gente. Viu que interessante? O plano de Deus era salvar o carcereiro e toda a família, e esse monte de preso estava ali. Por isso que Paulo entendia bem os momentos difíceis dele, ele entendia Deus assumindo o controle de tudo. Fica a lição, certo? Então, às vezes Deus está construindo coisas grandes, confiando a nós algumas dificuldades. Tá certo? Deus confia a dificuldade a nós, porque Ele sabe que a gente passa, dá testemunho, glorifica o nome dEle, a gente... É sempre um impacto quando alguém consegue passar pelo vale da sombra da morte, né? Sem deixar a fé ser abalada. Isso é muito forte para a igreja, você está maluco? Isso é muito forte. Se a pessoa, uma pessoa que teve um câncer e foi curada, ela vai dizer assim para outra pessoa que tem câncer, eu passei pelo que você está passando, eu sei exatamente o que você está sentindo, fica firme. Cara, isso é fantástico, né? Então, a gente ganha uma oportunidade para sermos grandes testemunhas, grande oportunidade. Então não perca a oportunidade, né? Não deixe o diabo roubar a oportunidade que Deus te dá para realizar coisas grandes, certo? Entende isso? E a gente vê aqui que o cara foi salvo e a família dele também. Versículo 31 e 34, estamos no final, e eles disseram, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele falou assim, crer no Senhor Jesus, crer nele, será salvo, tu e a tua casa. Ele pregava a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus, e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. É interessante a gente perceber como Deus faz com que todos os projetos dele incluam a nossa família. Legal isso? Ele salvou a família, esse era o preço que Paulo estava pagando. E o Paulo não está pagando um preço, ele está pagando um preço de fé. Porque ninguém tocou nele ali, ninguém matou ele, cara. Vai morrer depois no final, mas aqui... Ele atravessou aquele vale, cantou louvores, ele e o Silas estava aprendendo um pouco com Paulo. Mas o Silas era um fã do Paulo, né? O Silas lembra lá que ele foi lá na reunião e ficou na reunião, por causa do Paulo. Mas eu estou caçando o Timóteo até agora. Eu quero arranjar um teólogo que me explique isso aqui. Timóteo e o outro, quem? O Lucas. Ei, Lucas.
Versículo 35 e 36, e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. O Paulo não queria sair, a porta estava aberta. Paulo se tornou prisioneiro voluntário, falou, vou ficar aqui. Você percebeu, a porta abriu, tudo abriu, ele falou, eu quero ficar aqui, eu quero ver até onde Deus vai com esse negócio. É mais ou menos você está vivendo uma tribulação, e você vê, a partir do seu sofrimento, você vê um monte de resultado acontecendo, você vê um monte de gente se convertendo, coisa boa acontecendo, você fala, eu quero ficar mais um pouquinho aqui, Deus. Ele não quer sair da prisão. E aí, os magistrados mandaram soltar aqueles homens, soltar, Deus já soltou, né? Só que Paulo queria que isso fosse feito de forma formal. Ele está dizendo, eu tenho direito, sou cidadão romano, e eu preciso disso formalizado. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. Eu falaria assim, eu vou porque eu quero. Versículo 37, mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente. E olha a instrução, Paulo é um cara instruído, não está mexendo com o crente meia boca aqui não, é um cara que entende das coisas, por isso que eu falo, gente que estuda, gente que corre atrás, gente que procura saber das coisas, Deus tem muito interesse nesse povo, não entra nesse papo aí de achar que não, Deus só gosta de ignorante, Deus só gosta de pé rachado, depende da missão, quem é que vai falar para os poderosos? Quem vai falar para os intelectuais? Vocês estão achando que os outros discípulos tinham capacidade? Paulo enfrentava governadores, reis, porque tinha capacidade. E esse conhecimento de Paulo aqui é conhecimento secular. É secular. Paulo era poliglota. Ele não desceu assim uma unção nele para falar. Ele era poliglota de estudo, formação acadêmica. Era um homem estudioso da palavra, o cara que sentava para ouvir as coisas, inteligentíssimo. E agora, com a sua inteligência, ele vai dizer, açoitaram-nos publicamente, vocês bateram na gente em público, né? E sem sermos condenados, vocês não fizeram, não levaram a gente para o julgamento, né? Sendo homens romanos, gente, o imperador não está aqui. Provavelmente um governador local que está ouvindo isso aqui. Porque o Império Romano é muito rigoroso com suas leis, com seus princípios particulares. O Império Romano representa o Império das Trevas, entende? Então Satanás, a Bíblia diz que o mundo das trevas é muito mais organizado, o mundo das trevas é muito mais organizado do que o reino da luz. As pessoas da igreja são menos organizadas do que os satanistas. Qualquer satanista tem disciplina, tem seus rituais, tem seus jejuns, cumpre as suas regras. O povo mais organizado da face da terra se chama evangélico. A nação mais desobediente da face da terra se chama nação de Israel. Ou vocês acham que eles foram presos no Egito à toa? Saiu do Egito e já ia construir o bezerro de ouro, já construiu o bezerro de ouro. Que nação é essa que Deus abre o mar vermelho, adoça as águas de Mara, e eles vão construir um bezerro de ouro, só porque Moisés foi no monte buscar as leis, e demorou um pouco, vamos fazer um bezerro de ouro aqui. Povo vendido. E as outras nações diziam assim, que Deus é esse que tolera um povo desse, que não para nem na terra deles? Que Deus é esse que gosta de apaixonar por um povo que só vive adorando ídolos? O povo zombava. E Deus disse, é o meu nome que vocês estão jogando no lixo, eu estou fazendo pelo meu nome, porque a gente carrega o nome de Deus. O Império Romano é muito organizado com as suas leis, Senado, é tudo ali, vocês viram? Governadores, cada um numa província. Lembra lá dos persas? Tinha os seus sátrapas, governadores em cada região, tinha que prestar conta. A gente tem Pilatos, a gente tem Herodes, a gente tem César, super organizados. O mundo do mal é super organizado, e a gente perde de lavada. Aí tem os crentes que ficam atrasados, arrastando chinelo, não paga os outros, enrolado, promete, não cumpre. Aí foi, vou lutar contra o demônio, o Satanás fala, kkkk da sua cara. Já te antecipei, já sei que você, como é que você é. Ele conhece os nossos apetites, o diabo. Ele fala, isso aí, enrolado, R$15 eu compro ele. Compra mesmo.
Compra mesmo, não vem na igreja por causa de 15 reais que tem que ganhar lá. Eu vou trabalhar, vou ganhar 15 reais no domingo à noite de ceia. Tá bom, tá certo. Vocês perceberam? Nós estamos mais ou menos assim. Nós não estou generalizando, fiquem calmos. Nós temos aqui Paulo dizendo: vocês nos açoitaram publicamente sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, nos lançam fora. Não será assim, ele falou, não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Ele falou: eu quero as lideranças aqui, a gente não sai. É como um advogado que conhece as leis e está dizendo assim: eu conheço a lei, rapaz. E isso vai chegar no imperador. Sabe o que vai acontecer com vocês? Quando o imperador souber que vocês estão quebrando os princípios romanos, você sabe o que vai acontecer. Você viu o carcereiro morrendo de medo lá, né? Eles eram rigorosos. Por isso que Roma foi o império mais forte do mundo. Pernas de ferro, gente. Representado pela estátua de Nabucodonosor. Pernas de ferro. Rigoroso. O maior império que existiu no mundo é o Império Romano. Tem resma deles até hoje, dentro da religião, né? E o Paulo está reivindicando. Ele quer um ato aberto e formal, equivalente a uma declaração pública da sua inocência. Está aproveitando isso para outros propósitos, né? Paulo apela para os aspectos legais de Roma. E se Paulo e Silas são cidadãos romanos, nunca poderiam ser sentenciados sem o devido julgamento. E ele conhece a lei. Agora, se fosse pateta e falar... Você percebe como Deus é estratégico? Ele tem um missionário para cada campo missionário. Cada campo missionário. Aí o cara fala assim: você tem que evangelizar na rua. Quem disse? Existe gente que é feita para evangelizar na rua. Existe gente que é feita para poder evangelizar gente intelectual, gente inteligente. Nem todo pastor que sabe evangelizar mendigo sabe evangelizar rico. Sabe evangelizar gente formada. Entende o que eu estou falando? Aí eles ficam assim: não, você tem que fazer evangelismo. Depende, cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Quem é que... não, mas os ricos têm que ser evangelizados. Os formados, os PhDs precisam ser evangelizados, os empresários precisam ser evangelizados. Eles têm direito de ir para o céu também. E aí você tem que arranjar gente que tem uma formação aí para poder falar para eles, porque senão eles não dão nem conversa. Você é o quê? Você é o quê? Não vou te ouvir. É assim que funciona. Agora, Paulo tem que respeitar. Existem pessoas que vão evangelizar mendigos de rua, alcoólatras, ricos, pobres, né, mais ou menos, falando na língua que for necessário. Tem linguagem para tudo aqui. Vai evangelizar índio. Então você tem que respeitar a missão de cada um. Ninguém tem que ser igual. Ninguém tem que ser igual. Nossa igreja, por exemplo, ela consegue fazer o trabalho dela de evangelismo através do testemunho dela. Nós não temos nenhum missionário lá fora correndo atrás de alma, porque não está cabendo aqui dentro. O testemunho de vocês que está fazendo essa obra crescer. Um convida o outro, o irmão fala com o outro, vai falando, e aí vai crescendo. Testemunho. Não está dando resultado? Né? Então Deus usa estratégias. Eu conheci um pastor, ele até faleceu, ele é um médico, Marco Aurélio, ele era um pediatra, um grande pastor, igreja metodista. Mas aquele homem era imbatível no púlpito, imbatível, não conversava nada, ele conversava um cara seco. Mas quando ele subia no púlpito, a galera chorava, ajoelhava assim, aquele monte de gente, aceitava Jesus e tal. Não era homem de ir lá fora, ia para o consultório dele quietinho assim, mas quando aquele homem subia, e ganhava a alma, fazia apelo, até morreu o cara, né? Entende o que eu estou falando? Então depende, cada um tem a sua missão. A igreja precisa entender isso. Versículo 38, encerrando: e os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras de Paulo, e eles temeram ouvindo que eram romanos. Eles estavam sujeitos a uma ação penal pelo que eles tinham feito com Paulo e Silas. Versículo 39. E vindo-lhes, dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. Pediram desculpa, entendeu, gente?
Eles temiam, o que o Império Romano temia isso aqui, ser intitulado de um povo desorganizado que não conseguia pôr em ordem os seus subordinados. O Império Romano tem essa coisa. E a preocupação deles é que isso pudesse causar um tumulto na cidade. E aí César, geralmente era maluco, né? Os Césares eram todos homossexuais, malucos e desregrados, beberrões, né? Você vê na história de Roma. E eles ficavam assim, o que houve? Aí o cara está lá, enchendo a cara naqueles rituais deles, igual Nero era. O governador lá da província e tal, corta a cabeça dele. Amarra um cavalo de um lado do outro, puxa ele e parte ele no meio. Fazia assim. Os imperadores romanos, eles eram assim, né? Você vê que teve imperador romano que transformou um cavalo num senador. Entendeu? Nero, ele casou com um cara, transformou um cara numa mulher. Viu essa história? Ele olhou para um rapaz bonito, que era um rapaz muito bonito, ele castrou o rapaz. Ele era igual, você vê, tem busto na história, na internet. Castrou o rapaz, colocou o cara no reino, casou com o rapaz. Então o imperador romano era assim, era o demônio encarnado, o imperador romano. Tudo quanto é coisa você imagina. Calígula, pelo amor de Deus, né? Então eles não podiam saber de nada. O cara emperrou a carruagem lá em tal lugar, manda matar. Desse jeito. Mata todo mundo. O general lá, não sei o que, o exército, o pessoal está fazendo confusão no exército. Mata também, mata todo mundo. Era desse jeito. Se você estudar a história de Roma. Impiedosos. Todo mundo tremia. Por isso que eles sabiam que estavam sujeitos a uma ação penal. E o Paulo está explorando isso e vendo, versículo 39. E vindo lhes dirigiram súplicas, tirando-os para fora, pediram, vamos embora da cidade. Versículo 40, por último, e saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, que era empresária de púrpura, e vendo os irmãos, nos confortaram, e depois partiram. Continua, ninguém segura. Quando você quer servir a Deus, ninguém vai te segurar. Não tem impedimento para quem quer servir a Deus. Fica aí uma informação para nós. Tá bom? A gente encerra um capítulo, mais um capítulo, que é muito importante estudar versículo por versículo. Aí você acaba estudando a Bíblia completa. E nós estamos aqui nessa viagem missionária com muitos eventos. Tá bom? A gente para e alguém quer comentar alguma coisa? 10:05. Opa! No versículo 34 fala que o carcereiro insistiu que o pessoal fosse à casa dele. Mas aí no caso, então, eles foram para a casa e depois voltaram para ser presos? Onde você? 34? O fato de estar numa sequência, o versículo significa que é ao mesmo tempo. A Bíblia não tem esse compromisso de ser uma ordem cronológica, entendeu? Não tem esse compromisso. Você vê que tem versículos que falam num tempo diferente. Então, com certeza, eles saíram depois, foram lá. Entendeu? Então, não precisa ter essa preocupação de sair e voltar. Provavelmente eles ficaram dentro da prisão. Com certeza ficaram dentro da prisão. E depois desses eventos que aconteceram depois da saída. Isso é muito comum na Bíblia. Você está lendo um texto aqui, daqui a pouco você percebe que esse texto é relativo a uma coisa que aconteceu lá atrás. É igual eu disse para vocês, se você ler o livro de Jó, é o livro mais antigo da Bíblia. E ele está depois de Gênesis, ele está depois de outros livros, né? Então não pode estudar a Bíblia com visão cronológica. Ela não tem esse compromisso. Ela também não tem compromisso histórico. Você não pode ler a Bíblia como livro histórico. Você vai ver números na Bíblia, você vai falar assim, mas aqui está dizendo que é 400 anos, mas o outro texto está dizendo que é 430. Então, geralmente, é uma visão macro. A Bíblia não se preocupa, porque ela é objeto de fé, ela não é objeto de lógica, de técnica, porque o cara que é ateu, ele fica querendo provar. Aí ele fala assim, mas Deus diz que não se arrepende. Deus é um Deus que no meio que não se arrepende. Lá na frente está dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas aí o cara tem que entender qual é o contexto e qual é o original que está escrito ali. É igual quando fala, fez Deus o céu e a terra, né, criou o mundo e descansou. E a gente associa que o descanso ali é deitar e descansar. Mas a Bíblia diz que Deus não se cansa nem se fadiga.
Então você tem que conhecer a Bíblia inteira para você poder saber conectar os versículos. Né? É igual a presença de Lucas aqui, não fala. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Cadê o Timóteo? Onde é que eles foram parar? Não está falando, né? Ela não tem esse compromisso. Que é objeto de fé. Se você compra, existem livros cronológicos, você vai tomar um susto. Você vai falar assim, como é que esse livro aqui está na frente do outro? São datas totalmente diferentes. Certo? Não sei se eu consegui explicar. No 38, Conjecturando. porque Lucas e Timóteo não foram presos. Mas há uma grande probabilidade que, como eles não eram romanos, talvez Paulo não tivesse todo esse grupo de... Mandaram eles saírem. Exato. Pode ser, é uma estratégia, é subjetivo, mas pode. Que a Bíblia não está preocupada com isso. Alguma coisa acontece. Pode ser assim, vocês aproveitam, vocês não são romanos, então vocês metem o pé. E aqui a gente resolve com a lei. Pode ser. É uma boa. Mas é subjetivo, né? Entendeu? Bora, quem mais? A gente está tentando responder, tá? Você podia chegar mais perto, né? Está longe. Aham. Assumirem o risco por causa da cidadania? Vocês estão um povo inteligente, vocês estão falando uns negócios interessantes, viu? Estou gostando de ver. São reflexões importantes, não é vazia. Tem gente que fala coisa vazia, fica repetindo a mesma coisa que já foi falado. É isso aí. Eles podem ter separado ali estrategicamente. É possível uma boa explicação. Foi o que ela falou aqui. Ó. Lucas era macedônio também. Oi? Lucas. Era. Lucas ele era misturado, né? Ele nasceu na região da Síria, Macedônia, ele era meio como é que fala? Mestiço. Quando ele fala assim, no versículo 37, Paulo e Silas açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos nos lançaram na prisão. Se Lucas e Timóteo tivessem não poderiam usar isso. Provavelmente os dois teriam que estar presos. Está conectado ao que vocês falaram, né? Exatamente. Pode ter usado a estratégia de ter assumido o risco, né? Por causa da cidadania. Mas a cidadania não protegeu, né? Paulo poderia, talvez, vir na... Vocês salvaram Timóteo e Lucas, hein? Puxa vida. Vocês salvaram Timóteo e Lucas de uma maneira... Não, vocês salvaram de forma inteligente. É isso aí. Vou te falar a verdade. Vocês são excelentes advogados. Advogados sempre acham um caminho, né? É por isso que eles fugiram, né? Não fugiu, é estratégia. Eles Saíram de cena. Né? É isso que o advogado tem que fazer, né? Tá bom. Aqui, um ponto que é interessante também é a respeito da liderança, né? Paulo e Silas eram os principais líderes ali. Então, o líder sofre pelas suas ovelhas, intercede pelas suas ovelhas. Assume os riscos. Assume os riscos. Eu vejo também uma forma, né? Pode ser. Legal, né? Tu viu como é que a mente abre? Se eu pegar um texto desse para ler, para fazer uma pregação, vocês já vão falar assim, eu já sei isso aí tudo aí. É isso aí. Você já sabe, você já está dentro do ambiente. Quando eu falar de Timóteo aqui, vocês vão falar assim, o Timóteo... Aí você vai, eu estou falando de Timóteo, e você fala assim, o Timóteo é o cara que foi ensinado pela mãe. Olha o Timóteo aí, olha o Timóteo aí. Então, é por isso que é importante estudar a Bíblia para você saber as coisas. Para tudo. Para combater a heresia, para achar caminhos para o crescimento, para ajudar. Tudo. Conhecimento é tudo que a gente tem. É um patrimônio que a gente tem. Pastor, no versículo 17, é um espírito maligno que está usando a menina. Uhum. Certo? Só que
verdade. Estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. A minha versão aqui, a NVI, fala que a menina fazia isso gritando por muitos dias. Então, me corrija se eu estiver errada. A questão nem era o que fala, mas era quem fala. Era um demônio falando. Então, com certeza, a intenção não era boa. Era provocar mesmo esse alvoroço. Por isso, talvez, gritava. O tom dela. E foi um alvoroço, na minha visão, colocando num sentido bem espiritual, que aconteceu dentro de Paulo e também fora. Entende? Porque ele ficou perturbado. Sim. E muitas vezes a intenção do inimigo é essa: vai falar a verdade, vai gritar, vai te expor. É uma verdade, eles são servos do Deus Altíssimo. Mas qual é a intenção? É uma verdade. Gritar essa verdade. Quem está falando? O diabo trabalha assim, com a verdade, né? Isso aí. E gerou esse alvoroço depois de muitos dias. Então, assim, isso me chama muita atenção. Então, um espírito maligno fala a verdade? Às vezes fala. Sim, às vezes fala. Te elogia dentro do que você Aí, realmente você é. entender essa verdade ocasiona o que dentro de mim? Vai trazer que motivação? Trabalhando com o seu ego, né? O ego, isso aí. Então, assim, isso me chama muita atenção, porque se a gente, literalmente, eu penso isso, eu estou aplicando em mim, se a gente não vigia, tem verdade que você ouve que vai te fazer mal, ou que vai Sim. te conduzir a um caminho que vai te desviar. Com o propósito de te elogiar, para desmerecer os outros, né? Quando eles iam no caminho da oração, todos os dias quando eles iam no caminho da oração que gritava, com que coração você vai chegar na oração depois de ouvir isso? Você vai chegar reconhecendo o seu tamanho, sua humildade, suas fragilidades, porque você está indo para o caminho da oração com alguém gritando. Então, assim, eu acho interessante isso. Homens e mulheres de Deus, eles são muito ligeiros com esses negócios. Por exemplo, eu tive um pastor, o cara que me doutrinou mesmo, foi o pastor Isaías, ele esteve aqui. O pastor Isaías, ele está pregando, ele é manso, né? Na autoridade, ele pega o microfone e você sente Deus. Aí chegavam uns caras na igreja e começava, ele está pregando, o cara, aleluia, 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 aleluia. Aí ele falava assim: Diácono, senta do lado do rapaz lá, que parece que ele está meio nervoso. Porque era demônio. Era o aleluia para atrapalhar a palavra, para roubar a palavra. Então o elogio é aquela coisa, glória a Deus. Que glória a Deus é esse? Na hora da mensagem, se você começar a gritar aqui, uma coisa é você falar amém, aleluia, você começar a disparar aleluia, 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 você não ouve mais o que o cara está falando. Você não ouve mais. E aí o diácono sentava do lado do cara, botava a mão no ombro do cara: está tudo bem, meu filho? O cara olhava, aí ele mansava. De ficar o diácono do lado do cara, porque ele atrapalhava os cultos. Era o tempo todo, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma vez eu fui orar na casa de um pessoal, a gente ia um grupo, 7, 8 pessoas orar, aí tinha uma mulher nova na igreja. Mulher na igreja, que é aquelas mulheres poderosas, né? Aí eu comecei, falei: gente, vou fazer uma oração. Oração é assim, você ora, um ora, e os outros concordam. Levantar um clamor é uma coisa, vamos levantar um clamor, uma coisa. Agora, se eu peço você para orar, você vai orar, o resto vai ouvir, vai concordar. Isso é ordem. Não é todo mundo pedindo ao mesmo tempo. Aí eu começava a orar, ela, que Deus, que não sei o quê, mais alto do que eu. Eu falei: ai. Aí eu tentava de novo, ela, meu Deus, que Deus, que eu falei assim: irmão, ou você ora ou eu oro, não tem condição. Aí ela ficou toda assim. Liderança não pode negar a instrução. Liderança que não instrui, tem medo. Aí eu falei assim: você não pode falar quando eu estou falando. Presta atenção no que eu falei. Eu oro, vocês vão concordar com a oração. Uma pessoa só. É muito mais eficiente, porque quem está orando está no governo da coisa. Aí a irmãzinha que vai orar, o resto só amém, concorda. A mulher orava por cima de mim. Eu falei: você ora, eu oro. Sumiu da igreja. Mas foi tão de Deus que eu fiz, que depois ela voltou para a igreja. Sim. Então, às vezes, o grito que estava sendo dado daquele espírito que estava no
incomodados com o Espírito Santo da presença na vida de Paulo e Silas, porque a gente observa isso de novo quando Jesus chega em Gadá, que os espíritos, o gadareno chega até ele e os espíritos falam: Filho do Deus Altíssimo, já veio nos perturbar? Então, às vezes a presença de Paulo, Silas, Timóteo, né, e Lucas ali, pelo fato deles estarem cheios do Espírito Santo, também perturbou a ponto de estarem gritando essa perturbação interna que eles estavam ali com ele. Verdade. Agora falará Saulo, mas não de Tarso. Oi? Você é o protagonista dessa história. Ele pode explicar para onde estava Timóteo. Ô Saulo, fala pra gente, Saulo, o que você arrumou com o Timóteo? Quando analisamos o versículo, na realidade o alvo ali não era Paulo e Silas, né? O alvo era o que eles vinham trazendo, O Evangelho. o Evangelho. Isto é, essa moça seguia Paulo e a nós ficando. Esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Então, não era o ego de Paulo e de Silas que estava em jogo. Era principalmente o Evangelho. Mas poderia atacá-los pelo ego, se fosse um cara comum, né? Porque se eles fossem atacados pelo ego, o caminho da salvação, a palavra, ela não prevaleceria. Uhum. Né? Esse contexto aí era literalmente. Sim. Porque muitas pessoas foram salvas. E o diabo sabia disso. Então o alvo não era Paulo e Silas. Sempre a palavra, sempre o Evangelho. Eu já vejo também de uma outra forma a questão de Paulo e Silas, eles estavam pregando a verdade. O diabo ele é estrategista, ele usa a verdade para distorcer. É, para Ela distorcer. vinha atrás gritando, todas as pessoas ouviam o que ela estava anunciando. E as pessoas que ouviam a pregação entendiam que era aquela verdade. E quando Paulo e Silas, né, saíssem dali, Ia fortalecer a autoridade dela. seria verdade. Ia fortalecer a autoridade dela. Exatamente, seria uma estratégia dele. Viu? Né? Mexe com quem está quieto. Exatamente, ele ia se fortalecer em cima da verdade deles. Rapaz, tem até filosofia aqui. Hoje eu acho que não vai ter almoço não, pelo visto. E aí, povo, boa participação de muita gente que não participava, né? Amém. Lembrando que hoje, Washington, Para Timóteo ser aceito, foi circuncisado por Paulo. Mas como que ele provava essa circuncisão? para que Timóteo fosse aceito. Aceito para entrar no Império Romano, certo? Não, para acessar os judeus não convertidos. Mas o ato de circuncisão era público, era uma cerimônia. Era público, tinha mais testemunha. A passação, passava a faca, mas você não vê que Josué teve que circuncidar quase uma nação inteira de homens, tudo adulto? Deus me livre. Eles tiveram que ficar acampados para poder sarar. Mas você está doido? Você circuncidar uma criança é uma coisa. Recuperação rápida. Agora um homem. Pessoal, eu proponho encerramento, né? Eu sei que tem muitas coisas legais. E lembrando que hoje é noite de Santa Ceia. Peço aos membros que procurem os assentos da frente para liberar para os visitantes sentar lá atrás, tá? Então hoje é uma noite que dá muita gente na igreja, não tem feriado. Então procure chegar bem cedo e ocupar os primeiros lugares e que possamos nos arrepender dos nossos pecados e para ceiar na mesa do Senhor. Amém? Tudo bem? Vamos orar para terminar? Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo precioso na Tua casa, nos leva para casa abençoados e guardados pelo Teu poder, que tenhamos uma tarde muito abençoada com a nossa família e uma preparação espiritual adequada para o momento de nos unirmos com o Senhor nessa celebração, nessa cerimônia de renovação de aliança e consagração dos nossos dízimos e ofertas. Nós queremos te agradecer, entregar tudo nas tuas mãos, no nome de Jesus, amém e amém. Obrigado pela presença, mas voltem, tá?